Você já parou para pensar que o assédio no trabalho pode não ser só aquele grito explícito, aquela cantada indesejada ou uma humilhação na frente de todo mundo? E se eu te dissesse que a violência mais sutil, aquela que vai corroendo a tua alma e a tua vontade de trabalhar, muitas vezes se esconde atrás de coisas que a gente chama inocentemente de gestão, de cultura da empresa, ou pior ainda, é só o jeito da pessoa ser mesmo. Por que será que tantos profissionais como você se sentem exaustos e desmotivados e até mesmo doentes em ambientes que por fora parecem normais? Hoje, eu quero te ajudar a desmascarar esse assédio invisível, aquele que age nas entrelinhas, e te mostrar como uma nova regra, a NR1, está nos forçando a olhar para essa realidade com a seriedade que ela realmente merece. Eu vou te contar uma história que pode ser a sua, ou de alguém que você conhece. Mas antes de seguir com esse vídeo, eu vou te convidar para dar uma curtida aqui embaixo, se inscrever no canal e compartilhar para o maior número de pessoas, que assim o YouTube reconhece a relevância desse material e distribui para mais gente assistir, tá bom? Muito obrigado. Por muito tempo, o assédio no trabalho era tratado como um probleminha de comportamento, algo que o RH resolvia bem pontualmente. Mas a verdade aqui é que ele é muito mais complexo do que isso. O assédio é como uma doença que afeta todo o sistema da empresa, refletindo e piorando problemas que já existem lá dentro. E é exatamente essa a visão que a nova norma regulamentadora, a NR1, traz para você, especialmente a partir de maio desse ano. Com essa atualização, a NR1 agora exige que as empresas incluam os riscos psicossociais no seu gerenciamento de riscos ocupacionais. O que isso significa na prática para ti? Significa que o assédio moral, o assédio sexual, não podem mais ser ignorados ou simplesmente minimizados. Eles agora são reconhecidos como riscos ocupacionais, assim como um risco físico, tipo uma máquina sem proteção, ou um risco químico, como lidar com produtos tóxicos. A empresa agora tem a responsabilidade de identificar esses perigos psicossociais, como uma chefia que abusa de poder ou uma cultura que prefere o silêncio, e avaliar também o quão arriscados eles são e criar medidas para prevenir que aconteçam. De fato, gente, a proposição dessa lei é uma medida poderosa. Ela finalmente está enxergando uma realidade psicológica que antes era convenientemente deixada embaixo dos panos. É como se a lei dissesse: eu vejo o seu sofrimento e ele me importa. E para nós desmascararmos esse assédio invisível, tu precisa entender o que ele realmente é. A lei e a própria NR1, ao pedir que as empresas cuidem dos riscos psicossociais, elas nos ajudam a ter uma compreensão mais profunda sobre esse assunto. O assédio moral, por exemplo, é quando alguém tem uma conduta abusiva que se repete de forma sistemática e que ataca a tua dignidade ou a tua saúde mental no trabalho. Pense em situações como feedbacks que são, na verdade, humilhações públicas, por exemplo, ou tu sendo isolado de propósito pelos colegas, ou talvez uma sobrecarga de tarefas que só tu recebe, ou ainda pior, quando tiram as tuas funções, esvaziando o teu propósito e o valor do teu trabalho. São esses tipos de ação, de forma contínua, que criam um ambiente pesado e hostil e de risco psicossocial para ti. Já o assédio sexual acontece quando tiver qualquer tipo de constrangimento com conotação sexual. A pessoa se aproveita de uma posição de poder, seja um chefe ou alguém com mais influência, e isso pode aparecer na forma de piadas, comentários sobre a tua aparência física, toques indesejados, ou até mesmo em casos mais graves, a exigência de favores sexuais em troca de benefícios para evitar que tu seja prejudicado. É uma violação clara da tua integridade e da tua liberdade. E tem mais. Existe o que chamamos ainda de assédio organizacional, que é quando a própria estrutura ou as metas da empresa criam um ambiente tóxico. Um exemplo clássico disso é quando te impõe metas impossíveis de alcançar, como uma pressão desproporcional e humilhante, ou quando expõe publicamente
Alguns rankings de desempenho que acabam envergonhando aqueles que são vistos como piores. Aqui, o microassédio do dia a dia se torna uma erosão constante da tua saúde mental, também da tua produtividade. Tudo disfarçado da cultura de alta performance. E é importante que tu saiba que isso não é normal. E a culpa disso não é tua. Entender o que é assédio é fundamental. Mas igualmente importante que você saiba o que não é assédio. E existe uma linha muito fina entre uma cobrança legítima e o abuso. E confundi-las pode tanto banalizar o assédio quanto paralisar a liderança. O teu empregador, dentro do que chamamos de poder diretivo, tem o direito e o dever de cobrar a tua produtividade, de exigir que tu cumpra as metas e de zelar pela disciplina e garantir que as regras da empresa sejam seguidas. Isso é uma parte essencial da organização do trabalho, não se trata de pressão ou assédio. E se olharmos pela perspectiva de um feedback construtivo, por exemplo, não vai ser assédio. Críticas pontuais, focadas no teu desempenho, feitos de forma profissional, em particular e com o objetivo de te ajudar a crescer, são essenciais para o teu desenvolvimento e para o sucesso da empresa. Da mesma maneira, a gestão de desempenho, que envolve estabelecer metas realistas e acompanhar o teu progresso, e se necessário também dar as advertências formais dentro da lei, faz parte de um ambiente de trabalho saudável. O que eu quero trazer para ti é um cuidado para não confundir a busca por excelência com perseguição. Até mesmo aqueles conflitos pontuais com alguns colegas ou líderes, desentendimentos isolados, ou entre você e um patrão, que não são assim uma perseguição sistemática, entende? Isso não vai configurar assédio. A vida em sociedade no trabalho envolve divergências. A diferença entre uma pressão saudável e uma pressão tóxica está fundamentalmente na intenção, no impacto e na constância. A pressão saudável busca o teu desenvolvimento. A tóxica vai buscar a tua anulação. Os riscos psicossociais previstos na nova NR1 não apenas definem o assédio, mas também traçam um caminho claro para as responsabilidades da empresa. Pense na tua organização como um organismo vivo. Ela precisa fazer um mapeamento dos riscos, identificando onde eles estão, talvez um setor com muita gente saindo, por muitos atestados, por saúde mental, ou relatos de um clima pesado. Além disso, ela precisa ter políticas claras e oferecer treinamentos periódicos que eduquem a todos sobre o tema e promovam uma cultura de respeito. E o coração dessa estrutura é um canal de denúncias eficaz. Ele precisa ser como um confidente, um independente, sigiloso, fácil de acessar e, crucialmente, permitir que o funcionário faça uma denúncia de forma anônima, garantindo que tudo seja investigado de maneira justa e que tu não sofra retaliações. A segurança psicológica é o pilar, um ambiente onde o erro não é punido com humilhação, mas com aprendizado e desenvolvimento. E qual o teu papel nisso tudo? É fundamental que tu consiga distinguir aquilo que é assédio daquilo que não é. Tu pode buscar apoio com os teus colegas, com o departamento de RH, o teu sindicato, canais de ouvidoria, documenta os incidentes, anota as datas, os horários, o que foi dito, o que foi feito. E quando tu te sentir seguro, denuncia para os canais adequados. O teu empoderamento é vital para quebrar o ciclo de assédio e construir uma cultura de integridade. Tu não está mais sozinho nessa. O assédio invisível foi, por muito tempo, uma sombra silenciosa nos corredores da empresa, minando a saúde mental e a dignidade de milhares de profissionais. A nova NR1 é um marco importante, uma ferramenta legal que nos força a tirar essa sombra da invisibilidade e a encarar de frente. Mas, gente, a verdadeira mudança, aquela que transforma o ambiente e as vidas, não se resume apenas a cumprir uma norma. Ela vai começar contigo, na tua consciência, na tua coragem. Começa quando tu te recusa a normalizar um abuso, quando os líderes compreendem que o poder é serviço e não dominação, e quando as empresas investem genuinamente no teu bem-estar. O trabalho, ele deve ser um espaço de realização, de crescimento, de propósito e não de adoecimento. A tua dignidade humana é um direito inalienável
e é nosso dever coletivo protegê-la. Que este seja, então, o início de uma nova era, onde o respeito e a tua saúde mental sejam, de fato, prioridades inegociáveis no mundo corporativo. Tu merece um ambiente de trabalho onde possa florescer. E se tu gostou desse material, eu te convido para curtir esse vídeo, te inscrever no canal, compartilhar aí com mais gente que daqui a pouco enfrenta algum tipo de problema de risco psicológico na empresa. E te convido a assistir esses outros 2 vídeos aqui no YouTube e te encontro num próximo. Até lá!